Paz de Cristo a todos. Quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui, agradecendo a Deus primeiramente, né, e aos irmãos que aqui estão. E gostaria de estar meditando um pouco na palavra de Deus aqui. E antes de começar a meditar nos versículos que eu trouxe, foi uma bênção ontem. Eu quero agradecer a você que está aí do outro lado, de repente, que nos acompanhou, né, no congresso que nós tivemos ali. Aliás, Congresso da Saúde. Nós pretendemos fazer novamente. Tivemos ali a presença de algumas profissionais de enfermagem que trabalham, né, no sistema aí, da Clínica da Família, e estiveram esclarecendo as mulheres que ali estiveram sobre a saúde da mulher. Foi uma bênção. Estivemos ali na Assembleia de Deus Ceifeiros em Chamas, em Ramos. E eu quero convidar você também para o próximo que nós tivermos, e vamos repetir, para que você esteja presente, desfrutando também dessas orientações tão importantes, porque Deus criou a medicina. Ele deu ao homem a sabedoria para criar a medicina, para tratar do seu corpo físico, porque nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos um corpo e nós necessitamos desse tabernáculo, que é o nosso corpo físico, para enquanto estivermos aqui nesse mundo, Deus possa estar agindo através de nós. Como é que Deus age nessa terra, né? Ele veio através de Cristo, né? Ele desceu em forma de homem através de Cristo e ele habitou conosco, e ele pregou e ele revelou a sua graça através de um corpo, esse corpo do Filho, né? O corpo de Cristo. E hoje, quem é o corpo de Cristo? Quem é esse corpo que aqui está na terra, trazendo a graça de Deus, mostrando a palavra de Deus? Somos nós, é você. E você precisa de um corpo terreno para que o Espírito habite em você e o Espírito Santo habite no seu espírito e possa levar, então, a graça de Deus às pessoas. E um testemunho que eu também, ontem até dei esse testemunho na reunião que houve, foi cantada ali uma música que fala, eu não me lembro como é que é a música, mas ela fala sobre quando passar no fogo, né, as chamas não arderão em ti, que é um versículo que nós temos em Isaías, se eu não me engano, 43, e eu me lembrei de uma ocasião em que eu comprovei isso na prática. Porque muitas vezes o fogo, né, na Bíblia, ele representa a tribulação, ele representa uma grande provação em que nós, como ouro, passamos para sermos purificados, né? E a gente sabe que fogo queima, e queimar arde, e não é agradável, né? Às vezes eu vejo aí o pessoal aí de algumas igrejas, porque vamos fogo, porque fogo, Deus desce fogo, mas o fogo é uma coisa agradável, o fogo queima, muitas vezes machuca. Então as pessoas às vezes confundem um pouquinho, né? Muitas vezes na Bíblia, quando fala de fogo, fala de provação. E uma certa vez, quando eu ainda era nova convertida, a irmã Elizabeth, ela sabe disso, que ela me acompanhava desde daquela época. Aos 14 anos, 15 anos para 16, eu tive uma experiência com o fogo de verdade, né? Que esse fogo material, onde uma pessoa que me perseguia muito porque eu ia para a igreja, que eu queria ser igreja. Na verdade, eu estava começando a conhecer a palavra de Cristo, eu me converti dentro da minha casa, dentro do meu quarto, né, e eu fui toda boba fazer arroz, né, eu fiz um arroz, e eu levei para uma pessoa, né, que eu tinha acesso, e ela, sem querer, né, eu não queria que ela colocasse a mão na panela, ela colocou a mão na panela de arroz e queimou a mão. E nesse momento essa pessoa disse que eu tinha feito, o diabo, né, o inimigo colocou na cabeça dessa pessoa que eu tinha feito ela queimar a mão de propósito. E ela disse, você está querendo queimar minha mão? Eu falei, mas por quê? Eu só queria te mostrar o arroz que tal, eu tentei fazer, tá tão bom. E aí, então tá, vamos ver se você não vai, agora você vai sentir a dor na sua. Eu não tinha nem queimado tanta mão assim a pessoa, né? Ela foi, acendeu o fogão, né, a boca lá do fogão, e falou assim, bota sua mão aí para ver se vai queimar. Aí eu falei, não vou colocar minha mão aí, não vai colocar não, pegou minha mão e colocou. Aí depois veio uma voz, gente, Deus fala, sabe, Deus fala, é incrível como Deus muitas vezes, ele fala de várias formas, e veio uma voz assim, audível, sabe, lá dentro da minha mente, coloca a outra, e eu coloquei, e a pessoa empurrando a mão, ainda coloquei a outra, e quando eu tirei, a minha mão estava do jeito que está agora. Não tinha nada, não estava queimado, não estava nada, gente, estava normal. E aí a pessoa olhou assim, virou as costas e foi embora. E eu, naquele momento ali, veio um versículo na minha cabeça que eu nem conhecia direito, porque eu estava começando a conhecer a Bíblia. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá
Gente, eu nunca mais esqueço isso. Eu contei depois esse testemunho numa congregação que eu fui, né, na época. Contei para uns irmãos, perguntei, tem isso na Bíblia? E eles falaram, tem sim, é Isaías 43, se eu não me engano é 43. Agora me fechou um pouco a mente. E eu falei, caramba, sabe? Como que a gente não vai crer num Deus desse? E quantas experiências Deus nos dá, né? Eu não sabia que aquilo ali era um prenúncio de coisas que eu passaria, de muitas outras chamas que eu entraria na minha vida, que eu não tinha noção, mas chamas no sentido figurado, outras situações tão desafiadoras quanto aquelas, ou mais do que aquela, que Deus me daria, em que Ele estava me assegurando que eu não ia me queimar, que eu não ia me afogar nas águas, porque Ele estaria comigo, né? E eu gostaria de meditar aqui com vocês na Bíblia Sagrada, onde diz em Efésios, no capítulo 4, Efésios 4, no versículo 17 em diante. Amém? 4:17 em diante. A santidade cristã oposta à dissolução. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para, com avidez, entregarem-se. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo a verdade de Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo a Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Aí, muitas vezes a gente fala assim, porque o inimigo tá feroz, porque o inimigo, tudo a gente bota a culpa no inimigo. Mas eu te pergunto, qual é o maior inimigo do ser humano? Qual é o nosso maior inimigo? Será que é Satanás? Ele é opositor, ele é nosso inimigo, a gente não vai negar isso. Mas assim, se a gente começar a ver, né, até mesmo nos relatos das escrituras, o maior inimigo do ser humano é ele mesmo, somos nós. É o nosso eu. É a nossa carne. Quando a Bíblia fala de carne, fala do nosso eu, da nossa carne, a nossa vontade, a vontade que tem em nós, naquele homem velho que se afasta do propósito de Deus, o velho homem. Por isso é que Paulo ele está se importando em deixar essas instruções aqui para o povo, né, para a igreja de Éfeso, com tanta, você vê que ele sendo tão criterioso, né? Isto, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios. A gente sabe que o evangelho ele veio não só para os judeus, nós somos os gentios, né? Na verdade, aquele que não é judeu, apesar de a gente saber que aqui no Brasil a maioria das pessoas tem uma ascendência judaica, né, do povo hebreu, né, não é judeu, mas tem uma ascendência hebraica, né, devido à questão histórica, nós sabemos disso. Mas nós somos gentios, nós não somos judeus. E ali, Paulo, ele como judeu, né, ele estava dando o exemplo dos gentios, que naquela época ainda a maioria não estava convertido, não entendia o evangelho. Então ele estava falando dos gentios, não aqueles gentios conversos que haviam entendido o evangelho e que já estavam em Cristo, mas ele estava falando dos gentios mesmos que não queriam dar ouvidos à palavra de Deus, né? Então não andeis como aqueles que não entendem ou que não querem entender o evangelho, na vaidade de seus próprios pensamentos, né? Ou seja, fazendo aquilo que eles acham que é certo e não aquilo que eles entendem que Deus, né, aquilo que Deus, né, mostra através da sua palavra, que é o correto, da justiça de Deus. Obscurecidos do entendimento, alheios à vida de Deus, né? Ou seja, afastados, porque uma coisa, irmãos, é a gente pecar porque a gente errou e falhou por sermos falhos. E é isso, a gente não pode dizer que ninguém se está isento disso. Nós todos os dias falhamos. Nós erramos o alvo, nós pecamos, né? Nós somos pecadores.
redimidos, transformados, né? Nos tornamos filhos de Deus. Então a gente não é mais, a gente pode dizer, eu sou pecador, né? A gente é perdoado, a gente é transformado em Cristo, a gente é uma nova criatura. Porém, muitas vezes a gente erra o alvo. A gente erra o alvo, muitas vezes, né? Porém, a gente não tem prazer em viver pecando. É diferente. Aquelas pessoas que querem viver o ímpio, aquele que quer, ele sabe que está errado, ele não quer andar segundo a vontade de Deus. Então, é isso que Paulo está tentando dizer. Ele está dizendo aqui, né? Para a gente não viver na vaidade dos seus próprios pensamentos, alheios à vida de Deus. É aquele que peca e quer continuar longe de Deus e não quer, né? Não quer acertar. Por causa da ignorância em que vivem. Alguns porque, não, né, como esses aí, ignorantes, não sabem a palavra, não entendem a palavra. E alguns porque têm dureza de coração mesmo. Sabem, conhecem, ouviram, mas fecharam seu coração e não querem saber. E a gente vê isso hoje. Né? A gente vê aqueles que são duros de coração, não quero saber disso não, eu quero viver minha vida, eu quero curtir. Como se curtir? Essa palavra curtir é uma coisa engraçada, né? Eu vou curtir a vida me destruindo, eu vou curtir acabando com o meu corpo, eu vou curtir me deteriorando, eu vou curtir me enchendo de substância química que vai me deixar doido, né? É curtir a vida, eu vou curtir a vida deixando de dormir, eu vou curtir a vida prejudicando os outros, vou enganando, mentindo, sendo traidor. Isso é curtir para muitos, né? Eu vou ter vários parceiros e vou enganar aquela pessoa que confiou em mim, né? O seu amor, esse confiou estar ao meu lado, como um cônjuge. Isso é curtir. Eu vou curtir colocando uma substância na minha boca que vai contaminar todo o meu corpo, depois vai ficar doente mais tarde e vou terminar de uma forma triste, né? Sofrendo de dor, mas é curtir. As pessoas não pensam nisso. Né? O que a pessoa tem o que seria curtir a vida? Ou será que é curtir a vida ou curtir a morte? Ou, né, promover uma morte mais rápida, né? Como a gente vê muitos fazendo. Então é isso que é a dureza do coração. A pessoa, embora até alguém já tenha falado, olha, o caminho não é assim, a pessoa fecha o coração de tal forma que ela não consegue enxergar e vive alheio à vontade de Deus, o quais tendo se tornado insensíveis. E isso vai se repetindo de uma forma. Tem gente que às vezes até no início, né, pensava, poxa, eu tô errada, não. E sabe aquela vida de fazer a sua própria vontade, né, achar que tá tudo legal, tô gostando, eu tô bebendo, tô entornando assim, tô ficando fora de mim, tô gostando de estar em outra, me sentindo até em outra dimensão, esquecendo os problemas, de estar alto, né? Tem gente que entorna o álcool além do que deveria, né? Se embebeda e acha, que legal, eu tô esquecendo os problemas. Só que depois, no outro dia, os problemas estão ali. Eles não foram resolvidos porque a pessoa, por alguns instantes, ficou fora da sua consciência. E às vezes ela até arrumou mais problema do que ela tinha, né? Então, de tanto ela repetir aquilo lá, tá legal. Um dia ela chega a ficar insensível. E a gente está vendo que a gente está de uma geração que está começando a ser assim. A gente vai falar as coisas, ela já está até insensível, ela não cai mais. Porque antigamente as pessoas ainda paravam para pensar, será que eu estou errado mesmo? E outras pessoas, não, estamos certo mesmo, vamos defender essa bandeira, é assim que tem que ser. A gente tem que ser feliz como a gente acha que tem que ser. O importante é ser feliz, não importa. O importante... E sabe qual é o medo que está dando isso? Porque isso está entrando dentro de algumas instituições que se dizem cristãs, ou que são cristãs realmente, mas as pessoas estão começando a se acomodar e se conformar com a forma do mundo. Legal, fez bem? Então tá certo, vamos deixar, tá tudo certo. O importante é ser feliz. Isso está começando a acontecer, né? E aí a gente vê Paulo falando aqui, né? Aos quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução com avidez, ou seja, que eles ficam fazendo aquilo ali que está desviando, né, daquilo que Deus propôs, do seu propósito inicial, e continuam achando que está certo, e cada vez mais, com avidez, cada vez mais, cometem de toda sorte de impureza, mas não foi assim que aprendeste de Cristo. Se é que de fato tendes ouvidos e fostes instruídos, segundo a verdade de Jesus. Então o que a gente tem que fazer como igreja hoje, não é chegar e dizer, vocês vão para o inferno, né? E nem achar que a gente é melhor do que ninguém. Não, eu sou santo, santificado, então... Não é por aí. Mas a gente mostrar, né? A gente pegar a palavra e mostrar que há outra forma de vida. Que vale mais a pena você fazer aquilo que é justo. Que existe sim o parâmetro de Deus. E que a gente tem que se adequar a esse parâmetro de Deus.
Não vai nos fazer melhor que ninguém. Não é porque a gente é santarrão. Não é porque a gente é infalível. Porque a gente quer agradar a Deus, porque Deus merece. Não é com medo do inferno. Chega nesse negócio de dizer, você vai para o inferno. Né, antigamente, no início do evangelho no Brasil, né, assim, daquele aumento, né, do evangelho do Brasil, crescimento do evangelho, você vai para o inferno, não faça isso. Aí o medo do inferno. E agora isso se reverteu, que as pessoas não têm medo do inferno. Agora é tudo bom se eu for feliz. Cristo quer que eu seja feliz. Então a gente foi de um extremo a outro. E o problema é esse, a falta de equilíbrio. Eu não vou ficar com Deus porque eu tenho medo do inferno, porque não é por isso. Deus não é isso que Deus quer de você. Eu só vou ficar com Deus por medo. Eu vou ficar com Deus porque Ele me agrada, porque eu me agrado dEle, porque Ele existe, porque Ele é meu Criador, porque apesar de eu ser tão falha, Ele está toda hora tentando, né, e estou falhando, estou caindo, estou me levantando, estou caindo, Ele é misericordioso, me dá chance, Ele vai trabalhando, e é tão gostoso quando eu sinto que Ele existe, que Ele está comigo, quando eu vejo o meu próximo sendo abençoado pela minha vida, quando eu vejo que a minha vida tem algum propósito, né, para Deus. É isso, não é questão eu tenho medo do inferno. Mas também, por outro lado, a gente também tem que mostrar que existe compromisso com Deus, né? Oba-oba. Deus está me perdoando, estou feliz com Ele, está me abençoando, então vamos viver, porque o importante é ser feliz. Tem que ter um equilíbrio, né? E eu não tenho certeza que a igreja, o remanescente, porque nesse tempo só vai ficar um remanescente. Deus, Ele está começando a separar, sabe, o joio do trigo. Está ficando tão claro, gente. Não é mais a questão, sou evangélico, eu sou cristão. As pessoas não estão mais seguindo por isso não, gente. Não adianta falar, agora a gente tem que ser. A gente tem que mostrar mesmo. Porque o que estão observando não é, a gente carregar uma Bíblia. Isso já não é, não é uma vestimenta lá nos pés, não é isso mais que vai te dizer, que vai dizer para o que está lá fora. O que ele quer ver é uma diferença, tá? É uma diferença na tua vida. É a palavra de Deus realmente se concretizando através da tua vida. Ela é ver que Deus existe realmente através da tua vida. Se é que de fato tendes ouvidos e nele foste instruídos, segundo a verdade de Jesus. No sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. E aqui eu cheguei na minha pergunta inicial, quem é o nosso maior inimigo? E a gente vai pensar assim, Satanás. E não, ele não é o nosso maior inimigo. Embora, a gente sempre pensa, poxa, mas se não fosse ele, não. Porque, na verdade, a gente tem escolha. Satanás, ele não pode tocar na gente se a gente não der brecha. É verdade. Ele não pode tocar na gente se Deus não permitir. Ele não pode nos destruir se Deus não disser, olha... Ou então, se a gente não der liberar o caminho, não liberar o caminho para que ele faça isso. Então ele não é o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo somos nós. É o nosso velho homem. Porque é a gente que dá a liberdade para coisas acontecerem. É a gente que dá, que faz, que toma decisões erradas. É a gente que faz a escolha errada. É a gente que decide estar perto ou longe de Deus e da vontade de Deus. Não é o diabo que decide isso pra gente. Deus nos deu livre-arbítrio. Então, aquela velha, foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a serpente. A gente sempre bota a culpa na serpente. Mas se eu quiser dizer não, eu vou dizer não. Olha o velho homem, O que é o velho homem? É aquele que ele erra e insiste no erro. Ele está no engano e ele insiste no engano. Ele não quer saber da vontade de Deus na sua vida, ele quer continuar fazendo a sua própria vontade, ele quer enriquecer ilicitamente, não importa quem ele vai ter que passar por cima, não importa se ele vai ter que enganar um irmãozinho, uma pessoa, o próximo, se ele nem considera irmãozinho, para poder se dar bem e ganhar dinheiro, ou para poder usufruir de benefícios. É esse aí, desde que eu esteja bem, prosperando, dane-se o outro. Se eu tiver que pagar menos para eu me dar bem e ter mais, eu vou fazer. Ou se eu tiver que mentir para poder, ficar com o lugar do outro, eu vou fazer. Porque isso vai me trazer benefício.
É esse velho homem que, o que eu vou ser beneficiado nisso? Então se eu tiver aqui, não tem problema, eu vou tirar isso aqui, mas vai me beneficiar. E tendo livre, né? Tendo aquela liberdade de não fazer, ele faz porque eu tô pensando em mim. É isso aí que é o velho homem, esse inimigo que às vezes é tão difícil a gente vencer. Porque, mas se eu não fizer isso, eu não vou ser beneficiado. E aí quando a gente tem que negar, puxa vida, tô me prejudicando para não prejudicar a outro. É isso aí. E vos revistais do novo homem, segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Revestir, né? Não é só vestir o novo homem. Quando Jesus ele chegou até você, ele começa a te vestir de um novo homem. Ele começa a mudar, né? Ele começa a te mostrar, olha, é assim, você vai se vestindo, mas tem um momento que além de vestir, você precisa se revestir, porque o mundo ele tá tão podre, tá tão cheio de ofertas, de coisas fáceis que enganam, que fazem, que ofendem a Deus, não. Que eu agora tenho que me revestir, cada dia eu tenho que repensar, peraí, isso aqui, essa decisão que eu tomei, vamos lá, vamos repensar isso aqui, o que mais eu posso fazer para andar na justiça de Deus. Será que isso aqui eu tenho que tomar essa decisão, ou essa decisão, vamos para a palavra, vamos ver como Jesus faria no meu lugar, o que o amor ao próximo ensina, o que a palavra de Deus está falando, revestir. A cada dia tem novas propostas que a gente é obrigado a repensar o que Deus quer para mim, perguntar a Deus. E eu vejo muitas vezes pessoas chorando, porque, inclusive você, porque muitas vezes a gente chorou porque a gente não fez isso, a gente não revestiu do novo homem, a gente ficou somente pensando assim, que eu vou me dar bem nessa situação, e a gente tomou aquela decisão que a gente achava que era melhor, e não perguntou a Deus. E aí, a gente tem que trazer, né? Quando a gente estiver ali sofrendo, tem que fazer todo aquele caminho de volta, que a gente não precisava ter perdido tempo, sem tanto tempo, igual o povo de Israel, né? Para entrar, quando saiu do Egito, para entrar na terra prometida, 40 anos, quando podia ter sido 40 dias, e ficou ali, mas por causa de decisões precipitadas, onde não se revestiu do novo homem. Peraí, o que este novo homem que Deus quer que eu seja, como ele tem que tomar essa decisão? E às vezes a decisão não é legal pra gente. Esse que é o problema. É que às vezes aquilo que Deus quer parece que é aquilo que a gente menos quer. A gente está vendo aqui, mas aquilo é tão bom. Por que Deus está me fazendo justamente para cá? Né? Mas lembra de Ló? Aquelas campinas lindas, né? E Abraão foi para aquela... Não, escolhe Ló. E Abraão parecia que estava sendo... aquele que estava levando a pior. Tá bom, fica Ló, com as campinas lindas. Eu vou para aquela terra onde Deus quer que eu vá. E parecia que Abraão estava levando a pior. Mas a vontade de Deus para nós é perfeita. Ela é perfeita. Às vezes o pior que você acha que é pior, Deus está vendo lá na frente que é aquilo que é o melhor para você e você vai entender. Amém. Como viu Abraão depois que ele teve que ir lá socorrer Ló. Olha só, aquele que estava levando a melhor teve que ser socorrido por aquele que parecia que estava levando a pior. Mas o que é isso? É quando a gente, né, decide a não dar vazão ao velho homem, não olhar com os olhos. O que é, né, o velho homem? O velho homem, ele sempre olha com os olhos da carne. Sempre vendo aquilo que é, né? E ele não para pensar naquilo que é do espírito. E aí acontece isso, ele vai ter que ser socorrido mais tarde. Mas o novo homem é aquele que se reveste daquilo que Deus quer. E isso, gente, é uma coisa de todos os dias. A gente está sempre... É um exercício diário se revestir do novo homem, né? Aquilo que Paulo fala. É um exercício diário que Deus está fazendo nas nossas vidas. E por isso a gente está crescendo. E a gente não pode estagnar. Tem hora que a gente vai parando para estagnar, né? Querendo estagnar ali. Mas Deus te coloca novas experiências ali, novas decisões. Olha aqui, ó, filho. Aqui, eu tô aqui, olha para mim.
né? Não vai segundo as concupiscências do mundo, não é só aquilo que te faz feliz. Sabe qual é a verdadeira felicidade, né? As pessoas acham que a verdadeira felicidade são momentos daquilo que ela resolveu fazer e achou que é legal. A verdadeira felicidade é o homem que teme ao Senhor, aquele que anda na sua palavra, é aquele que conhece o Senhor. Bem-aventurado é o homem que acode ao pobre, bem-aventurado é o homem que anda no conselho dos justos, que anda no conselho do Senhor. Essa é a verdadeira felicidade, essa é aquela que nunca vai se desmoronar, que Deus constrói na tua vida a cada dia, né? Eu quero agradecer, a gente depois vai continuar meditando nesse, perdão que eu tomei um pouquinho mais de tempo, mas assim, essa palavra estava falando muito, muito forte ao meu coração, e eu acredito que também ao coração dos irmãos. Que Deus abençoe e que vocês continuem meditando, tá? Efésios 4 na casa de vocês, amém? Eu agradeço a oportunidade.